Estamos de volta com o Gazeta Entrevista especial de cobertura das eleições e nesta terça-feira nós estamos encerrando a rodada de entrevistas com os candidatos a governador e hoje recebemos aqui o último convidado, que é o candidato a governador, candidato à reeleição pela coligação Frente Popular, o candidato Tião Viana. Eu lembro que, assim como os demais candidatos, o candidato Tião Viana também terá o tempo de 30 minutos, divididos em 3 blocos de 10 minutos, cronometrados, e ao final ele terá 1 minuto para as considerações finais, tempo este que foi previamente combinado com os representantes de todos os partidos e coligações. Boa noite, candidato, seja bem-vindo. Boa noite, Rogério. Muito obrigado pela oportunidade a você, a TV Gazeta. Então, candidato, nós já estamos aí caminhando para a reta final das eleições e já dá para se fazer uma avaliação desse processo, de como foi, da dinâmica desse processo, uma eleição difícil, disputada, mas que o senhor aparece como o primeiro colocado em todas as pesquisas. É, uma disputa sempre muito difícil, a disputa de uma eleição, porque nós não conseguimos ainda na democracia brasileira um ambiente onde se diga quem pode fazer mais pela população, apresente suas ideias, meça suas diferenças, aponte quais são os projetos e caminhando pelo lado das virtudes. É um ataque, é uma onda de violência, às vezes verbal, de inverdades. Isso não é bom para a democracia. Eu mantive o ritmo da minha vida de governador. Eu fui mais de 450 vezes aos municípios. Então, vivo nesse movimento dia e noite, todos os dias, todo domingo eu estou seguindo minha visita dominical aos enfermos nas unidades de saúde. Então, não me é estranho o ambiente do Acre. Procurei fazer disso agora um debate, uma reflexão sobre todas as coisas que nós fizemos, sobre todas as conquistas que o Acre está vivendo, o ambiente de prosperidade que está sobre o nosso Acre, mesmo um estado novo, um estado pobre ainda, mas que nós acreditamos no que está vindo para as futuras gerações. Então eu me apeguei a isso, a apresentar um plano de governo, a debater com a população, ouvimos mais de 7 mil pessoas e encontramos um caminho de tentar honrar, se Deus permitir a população do Acre assim decidir, que eu possa executar esse plano entre 2015 e 2018. Evidentemente que, por mais que o senhor esteja concentrado aqui na campanha do Acre, mas está também observando as eleições nacionais, até porque isso também tem reflexos na campanha local. E no aspecto nacional, como é que o senhor avalia essa campanha, né, essa dinâmica também muito expressiva entre as candidaturas, uma hora mais na frente, outra hora mais atrás nas pesquisas, o que é próprio do momento democrático, né? Olha, eu penso que a presidenta Dilma já viveu uma fase difícil, a fase mais difícil da campanha dela. Agora, graças a Deus, ela reage, as pesquisas estão apontando uma retomada de crescimento dela, a chance dela ser vitoriosa, e tem uma disputa entre ela e a ex-senadora, a ex-ministra Marina, a acreana Marina. É uma disputa que está se dando com intensidade no debate nacional sobre maneira de ver o país, maneira de ver a governabilidade, a governança do país e os desafios para a economia e o desenvolvimento nacional. Um grande debate, e eu acho que isso é bom para a democracia. O debate Dilma-Marina é muito importante para a democracia. Eu acho que se fosse o debate Dilma-PSDB, nós íamos ficar numa disputa, vamos dizer, conservadora de poder do PSDB, que é um partido, na minha opinião, atrasado, que não tem uma visão de futuro, que tem apenas uma visão de poder, e acho que o debate do PT, com a sua história, a sua intensidade, os seus defeitos, a sua vontade de acertar, de levar adiante o Brasil, e a Marina, com seu partido que tem a sua história, os seus defeitos, a sua vontade de acertar, isso vai ser bom para a democracia. Existe uma situação muito peculiar no Acre, que é o fato de ter um governo do PT, alinhado com o governo da presidenta Dilma, e ter também a ligação com a Marina, que é acreana. Numa eventual vitória de Marina Silva, caso ela venha a se tornar presidente da República, como seria o relacionamento do senhor como um possível governador do Acre novamente e a presidente Marina? Olha, eu tenho a expectativa que a presidenta Dilma vai sair vitoriosa. Por que eu tenho? Porque é um ato de gratidão e reconhecimento. 90% do que nós conseguimos fazer no governo que eu dirijo, nós tivemos o apoio efetivo da presidenta Dilma. Então não vai sair de dentro de mim a ingratidão. Ao mesmo tempo, o respeito, a consideração pessoal pela Marina, porque ela estava com a gente até há alguns anos. E ela decidiu sair do nosso campo político partidário para fazer uma nova caminhada
para tentar disputar o poder nacional. Isso merece respeito, porque na democracia isso é um ambiente livre. Eu não tenho dúvida que há uma relação de respeito, de consideração pela Marina, como há pela presidenta Dilma. A minha posição partidária, a minha posição pessoal de absoluta gratidão e reconhecimento à presidenta Dilma pelo que ela fez do Acre. Rogério, de mim podem imaginar qualquer coisa, menos que eu seria oportunista para querer me aproveitar da Marina, da presidenta Dilma. Não, vou manter a minha coerência, gratidão, a história de mais de 30 anos dentro do PT. Acredito que o PT é o partido que mais bem fez a nação brasileira, com Lula, com Dilma. Você viu os dados da FAO agora, 75% de redução da pobreza extrema nos últimos 10 anos. Um país que avança com a menor taxa de desemprego. A Europa desempregou 62 milhões de cidadãos, trabalhadores. O Brasil gerou 20 milhões de empregos com carteira assinada. O Acre está mudando tanto, 350 milhões por Luz para Todos, 8 mil casas populares eu consegui entregar nesse governo, todo o trabalho de saneamento básico que a gente está fazendo, o trabalho de agroindustrialização do Acre. Como que eu não vou agradecer a presidenta Dilma? É o meu papel. Agora eu tenho que respeitar a Marina. E tenho certeza que ela me respeita mais pela minha coerência do que me respeitaria se eu fosse oportunista. O senhor já citou aí alguns números relativos à economia, e a gente já tomando esse assunto, há que se avaliar o cenário econômico do país para se projetar o futuro do Acre, né? E aí há alguns que dizem que a economia do Brasil não vai bem e atestam isso com números e que eventualmente nós teremos um ano difícil o ano que vem. Caso o senhor seja reeleito, como é que o senhor pretende equacionar isso para a economia do Acre? Olha, não adianta alguém dizer que vai ser um ano de grande e intenso crescimento econômico, que não vai. Eu acredito que ele vai ser melhor de resultado econômico do que este ano no Brasil, porque há uma tendência de estabilização e recuperação da economia americana, os países europeus começam a dar sinais de reação e o Brasil se mantém firme na sua caminhada. Viveu talvez a mais forte pressão de atrofia do seu crescimento. E agora nós temos chance de uma retomada discreta. Agora, vai ser um ano de ajustes na economia nacional? Vai. Isso repercute em todos os estados do Brasil, repercute. Aqui nós temos um compromisso de tudo que nós geramos na vida econômica do Acre, nós tornamos transparente e compartilhamos com todos os setores do desenvolvimento que eu procurei. O que eu mais pedi a Deus quando assumi foi me aproximar das pessoas, aproximar o governo das pessoas, tentar dialogar com elas e tomar decisão com elas. Quando nós fizemos um reenquadramento da educação, que pessoas saíram de um salário de R$1.000 para R$4.000, isso demonstrou um esforço gigante. Foi agora, no mês de dezembro do ano passado, para início deste ano. Então, nós estamos de mãos dadas. Agora, não vamos abrir nunca mão das responsabilidades de governar, de governança, a responsabilidade fiscal que deve mover qualquer governante. Espero em Deus poder fazer o melhor de mim. Há também um fator que acaba se refletindo na qualidade de vida da população, que é a situação de alguns municípios, por exemplo, prefeituras do Acre, que estão endividadas, que estão com suas contas em situação difícil. E claro que cada ente tem a sua responsabilidade, o Estado, o município, mas isso, como eu falei, se reflete no bem-estar das pessoas. De que modo o governo pode, eventualmente, colaborar para que esse impacto negativo não seja sentido de maneira tão forte? Olha, Rogério, eu fiz a minha parte nesses anos agora. Quando nós investimos do governo do Estado R$1.244 bilhões nos municípios, sem contar Rio Branco. Esse é um esforço que você pode procurar a história do Acre para ver quem se aproximou da metade disso, que você não vai encontrar nunca. Agora, o que isso significa? As prefeituras vivem uma crise estrutural nesse país. A reforma tributária de 1967, a concentração de poderes da União, gerou uma crise de empobrecimento. Os municípios e os estados tinham 60% da riqueza nacional e a União tinha 40%. Hoje a União tem mais de 58% e os municípios e estados têm menos. Isso inverteu tudo. Os estados têm uma fase de sacrifício e os municípios, pior ainda. Associado a isso, prefeitos que não têm compromisso fiscal, não têm responsabilidade fiscal, não captam investimento. Você fica vendo a tragédia de alguns. Tem uns que não cumprem a lei de responsabilidade fiscal. Tem uns que não cumprem o recolhimento do INSS. Então essas coisas são muito graves. Então o governo ajuda? Ajuda. Pode fazer tudo? Não. Quando eu olho o Cruzeiro do Sul, fizemos 240 ruas. Avançamos na água, esgotamento periférico.
Quando eu olho o senador Guiomar, fizemos mais de 90 ruas. Agora o prefeito de Cruzeiro do Sul paga o pior salário de professores de municípios do Acre. O outro não cumpre suas metas de fazer nenhum investimento. O outro não participa de um projeto de agricultura. E eu tenho que fazer tudo isso, é um esforço além do normal. É preciso que as prefeituras reajam. O prefeito de Rio Branco reage, alguns outros prefeitos das regionais reagem, que eu posso testemunhar, e não diria o nome de todos para não cometer injustiça. Respeito a todos, independente da cor partidária, mas tem prefeito que não quer fazer o que é a sua responsabilidade mínima. E a população percebe isso. Do ponto de vista de se conseguir recursos para as prefeituras, muitos prefeitos contam com o apoio dos deputados federais e dos senadores. E aí é importante também que um governo tenha uma boa relação com a bancada federal. Nesse aspecto, como é que o senhor avalia o seu governo, esse que se encerra agora, e um eventual novo governo? Olha, com muito otimismo. Você imagina que a nossa expectativa é que nós devemos eleger na nossa aliança 5 deputados federais, podendo fazer até mais um. Imaginamos eleger de 15 a 17 deputados estaduais. Estamos na luta dura e com esperança de vitória para o Senado. Então, nós estamos falando de uma bancada que pode estar aliada e nos ajudando. O seu tempo se esgotou nesse bloco. Se o senhor quiser continuar com a resposta no próximo bloco, a gente volta a esse assunto. O Gazeta Entrevista vai dar um intervalo. Voltamos já já.